Nós nos encontramos novamente nesse podcast maravilhoso para discutir hoje sobre um pouco sobre bioestatística. E a gente trouxe um estudo, um artigo, que foi um estudo que revolucionou, né, a forma com que as pessoas faziam clareamento e as instruções que os dentistas aplicavam, né, para esses pacientes. Então isso aí trouxe muitas polêmicas. Vamos ver aqui qual é o artigo. Estou aqui com os meus colegas especialistas, a doutora Daniele e o doutor Davi. Aí, estamos gente, aqui prontos para discutir um pouco com vocês sobre isso. Nosso artigo, né, efeitos clínicos da exposição do café durante o clareamento caseiro, né, foi um dos estudos um divisor de águas, porque antes dele acreditava-se que a dieta branca era essencial, né, durante o clareamento dental, de dentes vitais. Independente se fosse caseiro, de consultório, de qualquer forma, deveria evitar o consumo de café, açaí, vinhos, refrigerantes. Alimentos pigmentados. Exatamente, porque dizia-se que esses alimentos, né, alteravam o resultado do clareamento, que eles podiam pigmentar o dente. E aí foram estudos como esse que fizeram com que caísse essa teoria. Esse estudo, né, é um estudo de 2013 e ele foi realizado a partir de um estudo piloto com cálculo amostral, onde viu-se que era preciso, né, estimativamente 16 participantes por grupo para detectar diferenças significativas. Então foi feito um estudo piloto antes. Então, com base nisso, foi-se coletada uma amostra de 40 participantes. Como que foi coletada essa amostra? Tinham fatores de inclusão e de exclusão, entre eles, o paciente não podia ter restaurações de dentes anteriores, deveria ter a cor do dente escura a partir do A2, né? Isso era tudo visto com shade, escala de cor. Então, foi um grupo de 40 pacientes que nunca fizeram clareamentos e vários fatores bem específicos para trazer um resultado bem fidedigno. E aí, desses 40 participantes, dividiu-se em dois grupos, um grupo controle, que não ia consumir alimentos pigmentantes durante o processo de clareamento, e um grupo experimental que, além de ter o café liberado, também fazia algumas coisinhas para expor mais o dente ao café, como terminou o clareamento, bochechar café durante um tempo específico e consumir o café durante pelo menos umas 4 vezes por dia. Todos esses participantes eles foram instruídos a usar a moldeira contendo o agente clareador, que era o peróxido de carbamida a 16%, pelo menos por 3 horas por dia durante um período de 3 semanas. Então, todos esses 40, toda a amostra fez o clareamento. Porém, 20 pacientes não consumiam substâncias pigmentantes e 20 eram expostos ao café da forma que eu já falei. A avaliação ela foi feita considerando 2 critérios, a cor e a sensibilidade. Em relação à cor, foi usada uma avaliação direta, uma avaliação objetiva e uma subjetiva. A objetiva foi com o EasyShade, que é um aparelhinho que detecta a cor do dente, e a subjetiva foi utilizando escala de cor, comparação com escala de cor. Já em relação à sensibilidade, ela era medida através de uma escala visual, né? O paciente que marcava ali onde que se encontrava o grau de sensibilidade dele após o clareamento. Com isso, foi coletados os dados. Pessoal, bom dia. Tô meio fanha ainda, tô meio gripada, mas vai dar para entender. Para a gente conseguir entender um pouco, né, o valor de P e como é que ele foi calculado. O valor de P, ele representa o quê? A probabilidade que os resultados sejam decorrentes ao acaso. Valores abaixo de 0,05 indicam significância estatística. Nesse estudo, o que é que foi utilizado? Foi uma ANOVA de 2 vias para avaliar as variações de cor. O teste exato de Fischer, né, que foi para o risco absoluto, e o teste de Whitney para a intensidade da sensibilidade. Então, em todos os casos, o valor de P ele foi superior a 0,05. Então, isso indica o quê? Que as diferenças observadas não eram estatisticamente significativas. Vou mostrar a tabela. A gente tem 3 tabelas, 2 da análise de cor e uma da sensibilidade. Nessa primeira tabela, o que a gente vê? A gente vê que foi registrado a cor em 3 semanas e
e outra semana após o clareamento e outro mês. Então foram 5 momentos em que foi observada a coloração do dente. Isso. E o que é que o resultado traz pra gente? De um modo geral, a gente vê que entre os grupos não há diferença estatisticamente significativa. Há diferença sim entre o tempo em que essa cor foi coletada, tá? Mas foi observado o valor de P, não houve significativamente diferença em relação ao tempo, em relação ao grupo controle, que não foi utilizado alimentos pigmentados, e os que foi submetido, né, ali exposto ao café. A interação do produto cruzado entre os grupos versus o tempo da avaliação, que tiveram um valor de PAI maior do que 0,05, e o grupo do fator principal não foi estatisticamente significativa, porque o P foi maior do que 0,05. Apenas o tempo de avaliação do fator principal, que teve o P menor do que 0,05, foi significativa, ou seja, claro que o clareamento teve eficácia, né? Se comparar em relação a semanas, houve diferença significativa, porém, se comparar pontualmente entre os grupos, não houve diferença. Nessa segunda tabela, também é sobre a cor, só que aí ele já cruza esses dados, mas traz o mesmo resultado da tabela passada. Já nessa terceira tabela, ela vai trazer sobre os resultados referente à sensibilidade. Nenhuma diferença estatística entre esses grupos foi observada em termos de risco absoluto de sensibilidade dentária, né? Foi feito o teste exato de Fischer. Os valores para o risco absoluto de sensibilidade dentária dos grupos controle experimental foram de 55%. E 60% especificamente. Aqui, ó. Olha lá, o asterisco, ó, ele traz aqui embaixo os valores do item, né, ó, os dois valores, todos são maiores. Então, ele não precisou escrever o valor na tabela, mas ele trouxe como legenda para dizer o quê? Não teve diferença. Não teve diferença. Né? A gente vê aqui um artigo bem escrito, sabe? Eu gosto. Isso aí não tem nenhum defeito, né? Não parar de rejeitar. Porque ele traz tudo, ele traz uma legenda lá em cima, nas tabelas anteriores vocês viram que ele identificou bem o que era o Bzão, o Bzinho, qual foi o teste que utilizou. Fez então, estudo piloto, né? Antes. Fez estudo piloto. Né? A gente viu tudo que eu comentei dos outros que estava errado, ele trouxe tudo, né? Então aqui é um artigo que quando vocês vão escrever, eu sempre que gosto de escrever um artigo, se vocês forem escrever alguma coisa, eu pego de referência. Porque daí eu sei a padronização de como ele faz. Ele é um artigo muito bom, assim. Pra falar assim, tá escrito errado. Talvez, só pra eu falar mal mesmo, pra ser ruim, na tabela 1 ele trouxe ali a legenda, ó, depois do ponto, ó. E na tabela 3 ele trouxe embaixo. Ele trouxe lá embaixo. Vai ser uma coisa que eu ia comentar pra ele padronizar mais. Só isso também, né? Ó, tá vendo? Tabela 2. Prontinho. Gente, assim, o que a gente estava analisando, qual a importância do valor de P, né? Ele vai reforçar aí a credibilidade, a confiabilidade dos resultados, né? A gente saber interpretar esses dados, saber interpretar essa bioestatística, ela vai auxiliar nós, profissionais de saúde, né? A gente tomar as nossas decisões clínicas não baseadas no empirismo do consultório. Eu faço assim e assim dá certo. Mas a gente utilizar evidências robustas, né? Esse caso específico, esse estudo aí, ele sugeriu que essas restrições, né, como a gente fazia antigamente, você não pode tomar café, açaí, etc, etc. Isso não vai impactar, né, na questão do resultado do clareamento, né? Então, assim, a confiabilidade de um trabalho bem escrito, Falando nisso, esse é um dos trabalhos mais citados. Eu acho que de citação ele deve ter mais de 500 citações. Então, um divisor de águas, né? Mas ainda assim, tendo várias citações, tem clínico que vem de curso, é porque eu não quero perder meu tempo, também não quero pagar advogado. Mas tem clínico que vem de curso dizendo que se tomar o café, se não fizer a dieta branca, vai pigmentar. É porque sempre tem, né? Então, sempre tem. E o paciente Os terraplanistas. Pesquisador, de fazer, vocês viram o trabalho que dá de fazer uma pesquisa dessa. Justo. Aí eu chego na sala de aula, vou dar aula, falo pro A mais B,
Na Mas primeira ainda- oportunidade, tá dizendo que dieta branca é outra? Eu digo, não diga que eu ensinei, não. Mas sempre tem, né, os negacionistas. Que não E aí acreditam. a gente vai trabalhar aqui algumas perguntas, a gente vai chegar, né, vai comentar, né, essa questão aí do sobretratamento, né? Então, assim, quais são os principais desafios que a gente vai ter ao interpretar corretamente o valor de P, né? Assim, a gente confundir significância estatística com relevância clínica, porque um resultado ele pode ser significativo, mas clinicamente ele pode não ter relevância, Mas né? diferente. Não Mas tem esse foi dado total. diferença um material que já é bem usado. Pra que eu vou usar o outro se não foi nem melhor? Mas a gente também pode citar, nesse mesmo caso, quando esse estudo era feito in vitro, ele apresentava esses resultados de que manchava o dente, sim. Porém, o que acontecia antes? A peça dentária era imergida no café durante horas. E ninguém tem isso. Exatamente. E ninguém bochecha café durante 1 hora, né? E além disso, ainda tem a saliva, né? Que tem um efeito tamponante. Então, com base nisso. Então aí a gente comenta a questão do tamanho da amostra, o tanto que é importante você definir o tamanho da amostra. Porque assim, você pode ter uma amostra enorme, que vai gerar um valor de P ali pequeno, mas isso aí vai ser irrelevante na sua prática clínica, né? Então a gente tem que interpretar bem a questão do P, né? E analisar bem com relação à metodologia e o desenho, né? Porque senão você acaba... Aí, eu não sei se vocês já viram, mas para fazer o cálculo amostral, a gente usa todas essas características. Por exemplo, se eu faço um estudo piloto, ele me dá o desvio padrão. Então, uma das coisas que eu preciso para fazer o cálculo amostral é o desvio padrão. Eu preciso também desse, que a gente viu que é de 0,05, a gente chama de alfa. E o poder do teste, normalmente a gente considera 80%. Então, todas essas características eu tenho que colocar, que são meio que fixas, mas eu preciso fazer um estudo piloto, porque fazendo estudo piloto eu vou descobrir realmente qual a variação que eu vou ter quando eu fizer valendo. E daí eu sei o número de pacientes ou de amostras que eu preciso. Tu fala do segundo? Aí, em relação aos indicadores estatísticos, né, que além do valor de P, que deveriam ser considerados ao avaliar resultados de pesquisa na área da saúde, né, isso a gente sabe que está relacionado a um intervalo de confiança, que fornece informações sobre a precisão das estimativas, ajuda a entender a relevância clínica dos resultados, né, tamanho do efeito também, que mede a magnitude real das Dani, coisas e como profissional da saúde, como eles podem melhorar a sua compreensão de bioestatística para tomar decisões clínicas mais seguras? Eu acho que assim, é muito importante, né? Realmente ter esse conhecimento, o que a maioria realmente não tem, que a gente sabe disso. Cursos, ir atrás de profissionais que realmente entendem de bioestatística, isso é muito importante para realmente ele conseguir analisar. Vez ou outra ali, pegar um artigo, tentar interpretar um artigo. É porque tem muita pegadinha, né? Muita pegadinha. E se você ler, por exemplo, eu não sabia, né? Antes daqui da bioestatística, eu não sabia interpretar. Estou sabendo agora. Então, realmente ter esse conhecimento, realmente fazer um curso, alguma coisa assim, que a pessoa consiga interpretar esses valores é super importante. E até se você vê em alguns resultados de estudos, até não conferi se nesse mesmo, mas se você for ver só os números que a tabela traz e você for comparar, você consegue dizer que teve diferença. Então esse grupo aqui realmente faz efeito, você não cheia de dieta branca, só que o P foi crucial para realmente definir que não tem diferença estatística, que é muito mais valioso do que só ver ali as imagens sem comparar alguma coisa realmente palpável. E só complementar, só finalizar esse assunto, gente, a questão do como é importante essa compreensão, né? Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia clínico? Você vai evitar um exemplo clássico aqui do trabalho, sobretratamento. Você vai submeter o paciente a uma dieta mais restritiva, sendo que a literatura, né, o trabalho mostra que realmente não há necessidade. Isso pode se a gente levar para outros assuntos, né? Dentística, eu vou fazer um ataque ácido por mais tempo, às vezes mais tempo do que o necessário, porque você, na sua área clínica, você acha que funciona melhor, né? Tem que parar com esses pensamentos que Eu faço assim? grande volume, tudo que demais é melhor, e não é.
Às vezes tem um tempo indicado, tem a quantidade indicada, só que na nossa cabeça a gente faz. Se é bom por esse tempo, vai aumentar. Mas essa questão do café virou uma crença, né? É verdade. É uma crença que não dá. Fala por A mais difícil. B, É difícil. Por mais que a pessoa diga, não, mas eu não vou evitar, já virou crença. É isso, gente. Então, esse artigo, né, ele conclui que dentro das limitações do estudo, a exposição de café durante o clareamento dental caseiro com 16% de carbamida não afetou a sensibilidade e nem a eficácia do clareamento dental. E é isso. E é isso.